Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje também agradecendo os nossos apoiadores culturais, aqueles que dão as reais condições para nós estarmos aqui todas as semanas com vocês. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, soluções inteligentes em aquecimento. Intexol faz parte do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim com o seu jeito de ser. E postos de combustíveis Paduim. A qualidade dos seus serviços é o seu diferencial. Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo. Muito obrigado mais uma vez para todos os nossos apoiadores a este programa que há 6 anos está no ar de forma ininterrupta com todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Hoje, mais uma vez, aqui nos estúdios da TV Santa Maria, com mais um convidado ilustre. Hoje está aqui conosco o Givago Ribeiro, o Givago que é canoísta, medalhista, enfim, uma pessoa que está presente aqui em Santa Maria e que já nos trouxe muitas alegrias e que hoje também desempenha um trabalho muito importante junto à Superintendência de Esporte e Lazer da nossa Prefeitura Municipal. Givago, obrigado por estar aqui com a gente hoje. E, Givago, a tua presença aqui, ela vem completar um ciclo do nosso programa, né, que como a gente estava conversando antes do início da abertura do programa, é este ciclo que vem trazer a história do programa, né, do porquê Cidadania e Segurança Pública, que a nossa comunidade, os nossos telespectadores sempre ouvem, né, nós falarmos e tudo mais, que é a questão, se nós cuidarmos bem da cidadania, cuidarmos bem do nosso povo, a questão vai ter um reflexo direto ou indireto na segurança pública. Por isso, essa paixão aí pela prevenção. E o trabalho que tu desenvolveu e que continua desenvolvendo, ele encaixa de forma direta em tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, quero te agradecer mais uma vez aqui a tua presença, né? E depois aqui ao longo do programa nós vamos explicando toda essa situação. Givago, eu gostaria que tu iniciasse, eu sei que muitas vezes tu já falou sobre isso, mas
Muitas pessoas também, de repente, do público que assistiu, não teve oportunidade, enfim, da onde veio o Givago, né? Como que se criou o Givago naquela história toda que hoje nós temos aí um amplo conhecimento do Givago já medalhista, né? Olímpico. Nós queremos saber da onde veio o Givago. Carlos, uma satisfação grande estar aqui contigo, falando sobre esse tema tão importante e trazer um pouco da minha história, da minha vivência, né, o quanto o esporte contribuiu para isso. Eu faço sempre uma referência aos meus pais, a Cristina Ribeiro e ao Jorge Ribeiro, que me dão essa oportunidade, então, para que eu pudesse, né, estar aqui nesse momento, óbvio, mas, acima de tudo, pela base que eu tive em casa. Indiferente de questões financeiras ou, enfim, questões sociais, eu sempre tive o melhor em termos de educação, que foi pelo exemplo dos meus pais. Então, isso é um motivo de muito orgulho e um motivo que eu digo assim, ó, é o que garantiu o meu sucesso e assim como também o sucesso do meu irmão, né? Somos somente os dois e graças a esse empenho dos nossos pais, nós tivemos então como aproveitar oportunidades que a vida nos deu e também oportunidades que nós conseguimos construir a partir dessa base familiar, né? Natural aqui de Santa Maria, né? Nascido em 87 e com muito orgulho, né? Sempre fiz parte da comunidade lá do bairro Campestre de Deus. Estudava no colégio da região ali? Escola Municipal Hilda Vasconcelos, no qual eu visito até hoje, somos colaboradores lá também. E eu gosto muito desse bairrismo, né, de me fazer pertencer. Eu falo sempre isso aqui, viu, Givago? A questão do bairrismo. E importante isso porque nós notamos o quanto é bom também retornar à nossa comunidade e poder, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento dela. Não tem dúvida. Givago, veja bem como que tu inicia quando eu solicito para ti. Que tu fale um pouquinho, né, do Givago. Enfim, eu sei que tu acaba representando aqui a questão do Gilvan, né, que é teu irmão. Então, existe sempre uma ligação aí dos irmãos, enfim. Mas a primeira palavra que tu fala foi o agradecimento do pai e da mãe. Então, Givago, isso vem totalmente ao encontro, né, daquilo que nós pregamos sempre aqui no nosso programa, que é a questão família. A partir do momento em que nós estamos bem estruturados dentro da questão familiar, não tenha dúvida nenhuma que o primeiro grande passo está sendo dado, né? Que é este exemplo que tu te refere aí, que tu teve sempre, independente, eu sempre coloco a questão independente da questão financeira, como tu falaste, né? Por exemplo, as pessoas às vezes ficam imaginando que o Givago, ele nasceu campeão, ele nasceu medalhista do canoísmo. Não. Imagina, e aí vem um pouquinho desta história que tu falaste para nós, de como aconteceu todo o fato anterior, né? As dificuldades que tu passou, e junto com o teu irmão, a persistência, né? Dentro daquele aspecto de perseguir aquele objetivo. Então, Givago, isso tudo é que traz a base para nós sermos o que a gente é hoje, né? Graças a Deus. Me conta um pouquinho deste projeto, né? Com que idade e como tu conhece esse projeto? Que esse projeto iniciou na escola? Exato. Então, a nossa inserção junto ao esporte começa antes mesmo da oportunidade com a canoagem. Começa lá na aula de educação física, né? Eu lembro muito do professor Chicota, que eu confesso, ele insistiu e tentou nos ensinar o futebol, né? Mas a habilidade não era tão boa, né? Então, cada um dentro do seu quadrado, né, Givago? Nós tentamos também ser bons alunos, né? No futebol, meu irmão e eu, mas não deu jeito. E o que é importante nisso é o quanto a figura deste professor foi importante, né, para que nós pudéssemos... O Chicota marcou, então, essa caminhada. O Chicota e depois o Arthur, lá na escola Hilda Vasconcelos. Certo. E o quanto é importante essa figura do professor enquanto um motivador. Perfeito. Né? Não somente na questão do futebol, que é o que todo guri hoje busca, né? De forma geral, assim, no Brasil. Mas de motivar para a atividade física, para o esporte, em vários outros jogos, enfim, que é possível trabalhar dentro da escola. Mas, acima de tudo, o que venho a nos premiar, digamos assim, essa oportunidade junto a um projeto de inclusão social,
que aconteceu em 2001, projeto Canoagem na Escola, que ele praticamente dava oportunidades assim para jovens que estavam, né, estudando em escolas do município, que estavam próximos ali da barragem de NOS. Né? E como a Vasconcelos a barragem já oferecia essa condição, né, de estar ali. Enfim. Exato. Então, a gente teve esse privilégio lá em 2001. Óbvio que os projetos sociais, eles têm um cunho basicamente de inclusão, né? A questão mais profissional, aí ficou a cargo do clube comercial na época, né, que já desenvolvia uma equipe porque tinha uma representação do clube lá, né, no Exato. local. E aí entra mais uma vez a função, né, o papel importante do professor. Então, uma pessoa que a gente até hoje reconhece e valoriza é o professor Evandro Dotto. Ele foi o que lapidou, basicamente, assim, as nossas remadas para o âmbito profissional, né? E eu lembro que ele dizia assim, ó, nós temos aqui um futuro olímpico. Vê lá atrás, ele já fez aquela leitura, observação. Exato. E nós, obviamente, não sabíamos nem o que eram Olimpíadas, né? Nós jogávamos no máximo uma intersérie. Certo. Mas decidimos também acreditar naquele, né, naquele sonho que parecia impossível. Só que tem uma questão importante, quando tu planta uma ideia, um sonho na cabeça de um jovem, esse deve ser, como eu digo sempre, é uma sementinha que deve ser regada. Alimentado. Não deve jamais frustrar esse sonho. E óbvio que dá oportunidades para que isso possa, né, se concretizar. Óbvio que dificuldades enfrentamos desde o primeiro momento, desde a primeira aula inclusive, né? Porque eram lá mais de 60 alunos para 5 barcos. Imagina. Como revezar, né, 60 alunos para 5 barcos ao mesmo tempo ali, né? Não tinha condições, claro. Né? Então a gente trabalha outras essências do esporte, da cooperação, né, da colaboração, de como ajudar um ao outro, de como, né, cada um pode fazer a sua parte dentro da sociedade, mesmo, né, não tendo material para todos. Então nós tivemos a chance, mas também agarramos, né, firmemente essa oportunidade, e a função e o trabalho dos professores foi o que decidiu, né, esta partida para que nós pudéssemos ter uma carreira tão brilhante no esporte. Que legal, Gilvan. E assim Givago, a gente acaba fazendo aqui, tu fizeste essa observação e nós aproveitamos aqui para homenagear aí todos esses profissionais, né, do ensino, do magistério, que a gente sabe que é uma classe fundamental. Então veja bem, depois da família, a questão da educação escolar, né, daquela primeira professora que todos nós ficamos com ela marcada na nossa cabeça, né, aquela que nos ensinou lá o ABC, enfim, me ensinou a ler, a escrever, e que a gente sabe que é uma classe que ela não é valorizada de forma correta, né? Tem muitas coisas aí a serem corrigidas nesse país imenso que é o nosso Brasil, mas enfim, a importância de se ter esse professor que incentiva, é motivador, é o apaixonado por aquilo que faz e que acaba trazendo esses resultados como tu falaste. Givago, como foi essa experiência, né? Porque tu inicia lá atrás, num projeto, vem esses professores que tu citaste o nome, que são fundamentais dentro da caminhada. E como vem então aí o projeto olímpico, né? Como foi essa experiência toda? Porque daqui um pouco vocês começaram numa atividade intensa, eu imagino, em questões de competição, e aí começaram viagem, e acabou trazendo aí uma grande medalha para nós. Essa questão do esporte olímpico é um conjunto de fatores, né? E aí eu retorno mais uma vez a ideia para as questões da família, porque manter-se num projeto social, né, basicamente é a presença nas atividades ali pedagógicas que estão já são elaboradas com um princípio de inclusão, né, de participação. Sim. Projetar algo voltado a campeonatos mundiais e principalmente uma Olimpíada requer, além de planejamento, um grande investimento, né? Então, tu pensas assim, quando nós estávamos iniciando, faltavam barcos, né, para a prática da canoagem. Como vamos pensar, então, num projeto mais audacioso? Então, vem muito de encontro àquela questão assim, ó, construir oportunidades, já que as mesmas não existiam naquele momento. Certo. Né? Sabíamos lá no princípio, em 2001, já em 2002, participando de alguns eventos a nível de estado,
que em Caxias do Sul havia uma seleção gaúcha. Então, nós já motivados, né, a conquistar novos horizontes, como se diz no meio da navegação, conversava com meu irmão, olha, Giovanni, de repente nós tínhamos que tentar essa seleção gaúcha. E isso, 2 guris, um de 12 e outro de 13 anos, conversando. Eu ia fazer essa pergunta a respeito das idades, né? Então, eram 12 e 13 anos. Vocês têm um ano de diferença um do outro. 1 ano e meio. Então, nós já conversando, olha, nós tínhamos que ir para uma seleção gaúcha. Quem sabe, né, lá a gente vai conseguir se desenvolver melhor. Né? Então, eu fui convocado para a seleção por mérito de resultados obtidos em campeonatos estaduais. Depois, o meu irmão. Lá chegamos em uma estrutura totalmente... Caxias do Sul. Totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. E mesmo assim, eu lembro do professor Álvaro, na recepção, ele chegava assim, recepcionava os atletas convocados, né? Era uma entrevista individual, e ele me perguntou assim, tu tens remo? Eu digo, não, professor, o meu remo ficou lá em Santa Maria, porque nós tínhamos que dividir o remo entre 10, e eu não podia trazer, porque senão ia faltar para os colegas lá. E o teu barco? Eu digo, pelo mesmo motivo do remo, meu Deus, eu não pude trazer o barco, professor. Mas eu tô aqui, eu sei remar. E ele, mas o que tu vem fazer aqui sem barco e sem remo? Eu digo, olha, professor, eu só preciso de uma chance. Né? Então, ele me emprestou um remo, me apontou um barco. Eu tinha ali cerca de 2 dias para reformar o barco. Reformar, era um barco meia boca. Faltavam algumas peças, né, para ele funcionar de fato. Certo. Então eu tive que em 2 dias aprender a reformar esse barco. Meu Deus do céu, veja bem. E ele disse assim, olha, nós temos um campeonato brasileiro, nacional, daqui 2 meses. Lá vai ser a tua avaliação final. Né? Se tu tiver um bom desempenho, tu permanece aqui com a gente, senão, infelizmente, a gente não vai conseguir dar sequência nesse projeto. Então, veja bem, eu me classifiquei entre os 3 do estado. Não tinha nem noção do ranqueamento nacional. Então, já tinha um primeiro desafio nesse momento, que era estar no ranking nacional, na categoria até 14 anos. Bom, Vargas, isso foi assim, acho que foi o tempo, foram os 2 meses que eu menos dormi, que eu mais treinei na minha vida. Eu imagino. Eu sabia que aquela oportunidade porque foi imposto para ti esse desafio e tu... Era um desafio, né? Não tinha outra chance, senão essa. E sem ter o barco e sem ter o remo. Então, eu abracei isso com o que eu tinha, né? de condições físicas, psicológicas, enfim, para conseguir esse resultado. E eu lembro que fui para o campeonato em Curitiba, voltei de lá com o título nacional. E se não fosse, Vargas, esse desafio, talvez isso não tivesse acontecido. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida Era nenhuma. necessário. Hoje eu faço essa avaliação, que bom que alguém me desafiou. E que bom que alguém, ao me desafiar, mostrou também que eu tinha essa capacidade. Exato, e acabou também, Givago, acaba dando uma... Foi colocado um problema para ti, né? O grande problema para ti desse impacto que tu chega lá, o professor diz assim, meu filho, que dele o teu remo, que dele o teu barco, e não tem, mas ainda bem que ele diz assim, eu vou te emprestar então o remo e tu dá uma olhada naquele barco ali. Quer dizer, ele apresenta uma solução, mesmo uma solução mais ou menos, mas que tu acabou abraçando a solução de reformar aquele barco, e eu tenho certeza absoluta, Givago, que esse desafio acabou fazendo tu ter uma explosão de motivação, porque diz assim, eu reformei esse barco, entendeu? Eu estou aqui com o remo emprestado, quer dizer, isso tudo acaba se somando até psicologicamente, né? E tem uma história que eu sempre conto, né? Eu só cheguei em Caxias do Sul porque a minha mãe vendeu pano de prato para que eu pudesse pagar a passagem de ônibus. E era só passagem de ida. Não tinha nem a passagem de volta, coisa, né? cara. Então isso por isso que eu digo, é um mérito da família, né? Isto. Quando a mãe tem, quando eu lembro da mãe fazendo pano de prato para poder vender o pano de prato. Ficou gravado isso. Então tu aceita um desafio com mais motivação. Claro, porque tu fica pensando, na hora que tu estava na competição, tu lembrava da tua mãe aqui, né? Da forma como ela batalhou para te ajudar aí, então essa motivação. E a partir daí, Givago, essa conquista internacional. É como se diz, né? Depois que abriu uma porteira, né? Aí passa a boiada, né? Então, o meu irmão, eu sempre digo, eu sempre sou fruto daquele esforço um pouquinho até demasiado. E o Gilvan realmente é um talento, né? E claro que tem todo o mérito, porque se não há esforço, esse talento também não Perfeito, conquista claro, nada, né? Claro.
E nós sempre tivemos uma competição interna muito grande em casa, desde o jogo de bolita até corrida. É que um acabava motivando o outro dentro dessa competição sadia aí. Então, se eu era o primeiro, ele já era o segundo. E então eu tinha que me cuidar para que ele não me passasse, né? Então, logo que eu consegui esse título, ele já estava também ali na minha onda praticamente, né? Então venho junto. E logo nós fizemos também uma parceria muito boa no barco de duplas, né? Em 2013, então, estávamos em Caxias do Sul. Em 2005, muito rápido, já estávamos em São Paulo na seleção brasileira. 2 anos? 2 anos, né? E de São Paulo, seleção brasileira de 2005, para a Europa foi questão de 6 meses. Ah, de São Paulo para a Europa, 6 meses. 6 meses, já estávamos remando em clubes europeus. Isso muito rápido, né? A gente, praticamente por conta desse sonho, né, que o professor Evandro nos falou e nós acreditamos. Verdade. Né? Para te ter ideia, em 2005 eu fui para o meu primeiro campeonato mundial e já estava entre os 14 melhores do mundo no individual. Que coisa bacana, cara. Então isso nos mostrava que estávamos no caminho certo. Sem dúvida. No caminho certo. E eu lembro que quando conquistamos basicamente, né, esses títulos a nível internacional, nós não tínhamos nem tempo de olhar para trás. Isso. Não tínhamos nem tempo. Quando nós percebermos assim, ó, que estávamos muito longe já daquele ponto de partida, que eu olhei para o meu irmão e disse assim, Gilvan, isso em 2011, quando a gente deu uma olhadinha no retrovisor, né? Já estávamos no México disputando os Jogos Pan-Americanos, nós dois. Conquistamos 2 medalhas, algo inédito, né, pro país. E eu olhei, Gilvan, dá uma olhadinha para trás, olha o que a gente já fez em 10 anos. Em 10 anos. 10 anos tinham se passado naquele momento. E foi tão intenso que a gente não tinha nem tempo de olhar no retrovisor. Quando a gente decidiu dar uma olhadinha, o Gilvan falou assim, ó, nem olha. Não olha. Que ainda falta uma Olimpíada. Né? Então, essa motivação e sempre lembrando da base, mas sem olhar muito para trás, porque a gente sabe que naquele momento nós não tínhamos ainda completado aquele ciclo. Aquela perspectiva do professor Evandro ainda não tinha se consolidado. Claro. Né? Então, faltava mais uma etapa, mais um degrau. Então nós continuamos, né, a acreditar nesse processo, até que conseguimos, né, finalmente chegar no objetivo. Cara, assim, ó, uma coisa interessantíssima, assim, Givago, como foi como tu mesmo falaste agora há pouco, chegando, daqui a pouco vocês estavam na Europa, como foi essa adaptação, né? Ou seja, saindo aqui do campestre, né, da nossa Santa Maria, e daqui a pouco vocês caindo na Europa. Como foi essa adaptação lá? Bom, chegar na Europa é que nem chegar em Caxias do Sul sem remo, né? Alguém te perguntou e trouxe o teu remo? E aí tu fala inglês? Não, mas vamos aprender. Né, é basicamente isso. A gente sempre teve que buscar uma adaptação muito rápida mesmo. E nós sempre tivemos um certo talento para isso, né? Para nos adaptarmos rápido a diversas situações. Né? Porque a vida fez vocês serem talhados para isso, né, Givago? Exato. E principalmente na Europa, nos principais clubes europeus, Hungria, Alemanha, Polônia, Rússia, Espanha, Noruega, Dinamarca e por aí vai. Né? Foram estágios assim da nossa vida que eu não sei, Vargas, se não fosse através do esporte, qual outra profissão nos daria essa oportunidade. Que daria as mesmas oportunidades. Somos 26 países, Vargas. 26 países. 26 países. Que coisa fantástica isso aí, Ti. Então, e conhecendo tudo de cada país, da cultura, um pouco também do linguajar. Givago, aí dava para defender bem um inglês aí na boa. Sim. E deu bem o tempo para fazer essa adaptação aí. Sim, porque de 2005 até 2016, 2015, praticamente foi uma convivência direta. Direta. E aí a questão da conversação a gente acaba... O Brasil passou a ser uma visita. Uma visita, inverteu a situação. E as turnês na Europa, e principalmente aqui também na América, nos Estados Unidos, Canadá, no México, foi algo incrível, assim. E é uma oportunidade que somente o esporte poderia nos proporcionar. Não, tu fizeste aí, Givago, uma observação importantíssima isso. E Givago, é por isso que assim, ó, que eu estou tendo nesse momento um orgulho muito grande de estar aqui conversando contigo, porque
a gente quer fazer com que este programa sirva os convidados que aqui venham, né? Que sirvam de exemplo e mostre alguns caminhos que muitos às vezes reclamam, né? Porque hoje vai estar difícil, está frio aí fora, eu não vou poder sair, está muito quente, está chovendo. Então, as oportunidades, elas acabam chegando na nossa vida e muitas delas, Givago, elas são únicas, né? Aquilo que nós conversávamos um pouquinho antes de iniciar o programa. É a questão do cavalo passar encilhado, como diz o gaúcho, né? Então, se tu, neste momento que tu estás assim, ó, que vocês dois alcançaram o auge, né, de toda essa caminhada e que vocês estão tendo oportunidades agora de dar com mais tranquilidade, de olhar no retrovisor, como tu falaste, se alguma coisa lá atrás vocês não tivessem abraçado, por um único detalhe, não teria acontecido tudo isso que aconteceu, né? Então, veja bem da importância do querer, né? Do querer. E aí uma coisa que nós temos que bater e muito forte e de forma contínua, que é o fator social, né? Eu não tenho condições. Isto é um empecilho? Não é. Não é. O querer transpassa sem dúvida nenhuma, todos esses obstáculos. Porque a tua mãe acabou fazendo panos de prato para vender, para comprar uma passagem para Caxias do Sul, né? Eu não tenho ideia hoje, vamos colocar hoje o valor de uma passagem para Caxias. Deve ser o quê? R$100? Dá R$85. R$85. Então veja bem, não tinha R$85 naquele momento, mas os panos de prato estavam vendidos, né? E foram conquistados. Então, Givago, eu tenho certeza assim, que a tua história e a história do teu irmão, da tua família, ela tem que ser contada repetidamente. Repetidamente. Nós estamos vivendo um problema muito grave no nosso país, né? Nós estamos ainda com muitas incertezas, estamos com um problema político, estamos com um problema social, estamos com um problema econômico, mas quando se quer alguma coisa, né, o querer, o sujeito alcança. E tu é o exemplo. Tu estás aqui agora dando esse exemplo para todos aqui que estão nos assistindo nesse momento. Eu vou, Givago, vamos fazer um pequeno intervalo e depois eu quero que tu conte mais alguma história para a gente aqui. Vamos conversar um pouquinho agora sobre esse projeto que está na mão de vocês. Uma coisa muito legal pelo seguinte: os irmãos Givago, Gilvan tiveram oportunidade de atingir o que atingiram por causa de um projeto. E agora vocês são responsáveis por um outro projeto, que é o projeto Remar, que nós vamos falar no segundo bloco. Então, quer dizer, são pessoas que saíram de uma situação humilde, permanecem humildes e não esqueceram tudo o que aconteceu lá atrás do apoio, e agora vocês estão fazendo outros jovens aí conquistar o que estão conquistando. Muito legal, muito legal. Pessoal, vou dizer para vocês assim com muita transparência. Eu vou dizer para vocês que nos 6 anos deste programa, estar aqui conversando com o Givago, eu tenho certeza que é um dos programas mais legais que eu já fiz. Não quero desmerecer nenhum outro durante os 6 anos aqui dentro da TV Santa Maria e do Cidadania. Mas a história desses 2 jovens, né, são histórias que eu quero repetir aqui. Elas devem serem contadas de forma repetida, desculpe com essa redundância, mas tem que serem repetidas, porque são jovens que saíram da periferia, que saíram de uma forma humilde, de uma situação social não tão aquinhonhada, né? Eu errei aqui a palavra, né? É questão do quinhão. Não tinham dinheiro naquele momento e que conseguiram conquistar o que estão hoje. E servem de exemplo para todos nós, independente do nível social. E a gente vê muitas vezes os jovens aí reclamando de uma coisa, pois agora tem um celular aí que eu não consegui comprar, hoje não está legal porque eu não tenho blusão. Não. Quando se quer, e aí está
este exemplo. Então, no segundo bloco, vocês vão ver que a história não para por aqui, né? Tem muitas outras coisas aqui muito legais para o Givago contar para nós. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje, mais uma vez, aqui nos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Hoje, como falei no primeiro bloco, com muito orgulho estamos recebendo aqui o Givago Ribeiro, canoísta, medalhista olímpico e que exerce hoje uma função muito legal, muito importante na Superintendência de Esporte e Lazer na Prefeitura Municipal. Ou seja, está utilizando a sua experiência, né, a sua vivência, toda essa história que nós ouvimos aqui, ele está praticando com outros meninos, outros jovens que estão vivendo dentro desse mesmo incentivo e motivação. Givago, quero que tu nos conte um pouquinho aí como é que está esse projeto REMAR, né? Que é da Associação Santamariense de Esportes Náuticos. É um projeto que vocês estão coordenando, é isso? Exato. O projeto REMAR, ele nasceu de uma ideia de não deixar que crianças e jovens da nossa comunidade estivessem, então, né, ociosos na rua, porque nós, a partir do momento que começamos então a retornar para Santa Maria, nós nos deparamos com vimos uma realidade que não era muito boa, principalmente na nossa comunidade lá no bairro Campestre, né? Ainda falta algumas situações de oportunidades para os nossos jovens, e já que nós tínhamos essa experiência, né, com o mundo afora com a canoagem, né, meu irmão sempre brinca assim, Givago, é melhor que nossas medalhas estejam andando, remando pela barragem do que penduradas numa parede, né, lá em casa. Então, nós decidimos montar uma estrutura dentro dessa organização, da Associação de Esportes Náuticos, para dar essa oportunidade para esses meninos, para que não faltassem remos e barcos como para nós. Como aconteceu em Caxias. Então, o que foi fundamental para que esse projeto tivesse o sucesso que tem hoje, volta lá, né, para a questão da família de novo, né, a dona Cristina Ribeiro, porque nós iniciamos essa proposta, nós compramos os primeiros barcos, meu irmão e eu, e aí nós pensamos, tá, mas quem é que vai ensinar esses meninos, né? Aí surge a minha mãe, né, a Cris, não, deixa que eu ensino eles, aos sábados eu venho aqui, e como eu já vi vocês, né, esse tempo todo, alguma coisa eu posso passar para eles. Então a Cristina começou aos sábados a atender as crianças ali da comunidade. Começou com 10, 15, 20, quando a gente tinha uns 40 lá. E nós, olha, Cris, acho que tu não vai dar conta sozinho disso, né? Então, e tu precisa se capacitar, sim, né, para estar aqui atendendo jovens, né, dentro do esporte. E ela, tá, mas o que eu preciso fazer? Olha, no mínimo um curso de educação física. Então eu vou fazer educação física. Isso com 50 anos de idade. Olha aí. Né, se matriculou, fez o vestibular, passou no vestibular, começou aqui na Faculdade Metodista Santa Maria, na FAMES, a cursar educação física para atender os meninos lá no projeto. Mas olha só, né, cara.
Então, logo ela apresentou essa ideia aqui na FAMES, já recebeu também um apoio da faculdade para que o projeto, então, tivesse tomasse corpo, mais capacidade operacional. Logo ela estava lá com estagiários também de educação física, colegas dela. Claro, acabou levando... Exato. Então formou uma grande unidade, né, junto à Faculdade Metodista para que o projeto Remar, então, desse um passo a mais. Né? As aulas deixaram de ser somente aos sábados e passou, né, a ser de segunda a sábado. Né? Então ali nós iniciamos essas turmas. Já em número de atendimentos, já são mais de 6 mil atendimentos em todos esses anos. 6 mil. Além das turmas que recebem as aulas periódicas, tem também as escolas municipais que vão no verão ter as vivências práticas. Né? A própria Faculdade Metodista introduziu os esportes náuticos nas disciplinas de educação física. Então, além dos estagiários que estão lá durante todo o período... Até então isso aí não existia, é inédito. Né? Então, contribuiu também para a formação acadêmica aqui de Santa Maria, né, numa área de esportes náuticos, no caso com modalidades de canoagem, stand-up, agora também canoa havaiana. Então, criou-se toda uma perspectiva diferente em Santa Maria, voltada aos esportes náuticos, né? Mas motivados, obviamente, para atender às demandas lá do Projeto Remar. Logo, então, surgiram novos parceiros, novos apoiadores, os padrinhos do Projeto Remar. Nós temos onde nosso amigo Sêndico também participa. O Sêndico, né? Sêndico é um apaixonado aí, que já me pediu 500 vezes, porque vamos lá, isso. E aqui essa correria da gente aí, né, Givago, que tu sabe muito bem, a gente acaba observando aí muitas vezes de longe, né, mas que a gente gostaria de estar... E o projeto também começou a dar frutos. A Marinha dos Santos representou o país lá no Canadá, nos Jogos Pan-Americanos, depois foi para Portugal, representar então já tem uma... Já tem. Depois a Andriele também foi a menina que foi revelada no projeto, foi para o Equador, no Campeonato Sul-Americano, seleção brasileira por 2 anos. Isso muito rápido, mesma ascensão. Por quê? Porque hoje nós conseguimos dar uma condição que nós não tivemos naquela época. Correto. Quer dizer, né? Tudo que vocês sofreram lá atrás, vocês procuraram corrigir agora. Exato. E aqueles alunos, né, que iniciam no Projeto Remar, que vão ali... já na parte dos 17, 18 anos, a gente também já vai encaminhando. Como às vezes ele não se deu muito bem no esporte, então a gente sempre cria novos horizontes para que ele possa estar ali ingressando numa universidade, numa faculdade, naquele projeto Jovem Aprendiz também, que é muito interessante. Certo. Ou nas Forças Armadas, como já temos vários alunos também que já saem ali, né, para o Exército ou para a base, e dão exemplo onde eles estão. Sim, porque já chega nas Forças Armadas como um atleta, ou seja, importantíssimo para o desenvolvimento da profissão. E toda essa ascensão, né, de 2011, onde efetivamente o projeto começou até agora 2018, então são 7 anos que estamos comemorando, né? As empresas de Santa Maria também, algo que nós nunca reclamamos, porque nos dão... São grandes apoiadores. Patrocínios para que a gente consiga, né, ir adiante com esse projeto. Nós fizemos agora uma revisão da parte da metodologia do projeto. Nós queremos, no próximo ano, estar inserindo mais uma questão cultural, também o aprendizado da música, que é importante. Certo, buscar outras situações para fazer... Outras situações. Né? O meu irmão gosta muito dessa parte da psicologia, então ele já está formando uma equipe técnica ali para a parte da psicologia, não só para o aluno, mas também para as famílias. Né? Porque a gente sabe que a família foi, na nossa história, o grande segredo para esse sucesso. Fundamental. E a gente nota que às vezes alguns alunos do Projeto Remar não têm esta base. Certo. Então a gente precisa também acolher a família. Tem que corrigir isso, verdade. Né? Então a gente está mudando um pouquinho a metodologia do projeto, porque não só a formação do atleta, mas a formação do cidadão. É esse cidadão, quando a gente vai falar em segurança pública, que vai estar nos ajudando, vai estar contribuindo de uma forma preventiva, né, ao combate aí da violência, da organização e todos esses males que hoje afrontam principalmente o jovem na nossa periferia. Muito legal. Me diz uma coisa, esse impacto que tu está falando aí, e eu gostaria que tu desse uma ênfase bastante forte, Givago, que esse impacto na vida das crianças, né? Como que vocês estão observando? Então, tu fez um breve relato aqui que a tua mãe acabou iniciando, ou seja, a tua mãe acabou sendo voluntária para apoiar o projeto. Dali,
olha o passo importantíssimo que ela deu já numa questão de que ela já não era mais uma menina de 18 anos para fazer vestibular, enfim, e ela foi lá, fez vestibular e tudo mais. Ela está cursando ainda o curso de Educação Física. Formada, né? Já se formou já? Olha aí. Então, hoje a professora Cristina, né? Professora de Educação Física, Cristina, já está inserida dentro do contexto aí agora como profissional da área de Educação Física. Como que vocês estão fazendo a observação no impacto dessas crianças, né? Algumas coisas tu já falou para nós aí que já rendeu frutos lá, que teve algumas meninas que já estão numa caminhada lá na frente, né? Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse impacto. Essa avaliação, nós fizemos ela principalmente, primeiro, comparando, né, as possibilidades que existem dentro da comunidade hoje e o que nós conseguimos inverter nessas possibilidades. Ou seja, vamos fazer aqui um exemplo, né? O que nós temos hoje no bairro Campestre? Escola Municipal da Vasconcelos, né, que nos oferta ali o ensino fundamental, e a canoagem, né? E agora, por último, um campo de futebol que um grupo comunitário que está resgatando para que os jovens também tenham essa inserção. Então, é outro passo importantíssimo que nós falávamos antes. Tem que ter aquele campinho lá para a gurizada correr. Então, são escassos, né, os recursos em termos de oportunidades para jovens, né? Eu falo isso no bairro Campestre. Sim. Então, acabam sendo oportunidades únicas, né? Agora o futebol, mas também a questão da canoagem que lá é desenvolvida. Então, a gente nota o quanto isso tem um reflexo na escola, na questão comportamental do aluno, na questão do interesse pelos estudos, porque é uma troca. Né? É uma troca. Faz o esporte com a questão do desempenho escolar. Certo, porque eu vou fazer um parêntese, Givago. Existe uma cobrança, né? Evidentemente dentro do projeto existe uma cobrança de que ele esteja indo muito bem na parte escolar. Exato. É isso. Combate à evasão escolar também, porque a frequência na escola ela é determinante também para é verificada, que possa continuar, né, indo até o projeto. E principalmente o relato das famílias, né, os relatos das famílias. Esses dias a mãe de um aluno chegou: o que vocês fazem aqui no projeto? Eu até fiquei preocupado. Sim, tu achou que já era uma... Não, porque eu cheguei em casa e o menino estava varrendo a casa para mim. Eu digo não, porque aqui tem a escala e toda quinta-feira é o dia que ele tem que varrer aqui o container onde está armazenado o material. Certo. Então, de repente, ele já refletiu em casa e para ajudar a mãe em casa, né? Perfeito. Estava varrendo a casa para a mãe. A mãe se sentiu feliz por isso, né? Como é que pode? Ele não era interessado nisso e agora... Então, olha o progresso. É um gesto muito pequeno, mas lá na frente o reflexo vai ser fundamental. E o que eu acho mais importante, Vargas, é a questão do meio ambiente. Por quê? A canoagem só se desenvolve na água, não existe outro meio para tirar a canoagem. Correto, sim. Óbvio que essa água tem que estar limpa, né? As margens também é importante que estejam limpas. Então a gente faz um trabalho com essas crianças. Eles acabam fazendo esse cuidado todo, Givago? É na base. É a criança, se tu for hoje lá na barragem, obviamente que nós temos ainda aqueles que insistem em não participar, né, nesse nosso projeto em termos de limpeza, mas é mérito das crianças do bairro o que nós conseguimos avançar em termos de limpeza. O cuidado todo com o meio ambiente lá. Em termos de limpeza do ambiente. Eles pegam os caiaques, nós fizemos gincanas ambientais, né, de quem consegue retirar mais garrafa, retira mais sacolinha lixo lá de dentro. De dentro, claro, tudo isso organizado, tudo isso com a devida proteção e orientação, né, porque nós temos certeza que se não for com a criança, talvez nós não podemos, né, nós não teremos aí uma água limpa no futuro, não teremos aí um ambiente mais harmônico junto à natureza. Então eu sempre comento para quem nos visita lá no bairro Campestre: olha, vamos pegar aquela criança e no mínimo dar os parabéns para ela. Certo. Porque a criança também tem que ser reconhecida. Né? Então é isso que eu vejo assim, o quanto uma criança pode fazer e pode dar um exemplo para toda a nossa sociedade. Às vezes nós estamos caminhando aqui no calçadão, tu vê um adulto, né, descartando lixo, e tu vai lá no Projeto Remar, tu vê a criança, né, retirando lixo, dando um descarte. Pois é, daí vocês podem ter a certeza, Givago, que aquele menino lá que está ajudando,
ele, quando adulto, ele não vai fazer a mesma coisa como tu falaste aqui na área central de Santa Maria, do cara colocando lixo fora. Aquele menino lá é a nossa esperança. Isso. Né? De uma mudança, que a gente tem ainda essa esperança de mudar aí esse comportamento, né? da comunidade como um todo. E isso tudo nós tivemos também no projeto Canoagem na Escola. Sim. Na época. Faz parte do desenvolvimento da canoagem essa interação com o meio ambiente. Né? Nós somos agentes também, fiscalizadores e promotores dessa... Como tu falaste, vamos colocar a hipótese, vem cá, ali naquela região de vocês, do Campestre, por motivo A ou B, a barragem não estaria disponível para esse treinamento. Hoje nós não teríamos o Gilvan e o Givago onde estão hoje. Não teríamos. Por quê? Nós precisamos daquele ambiente, né? E vocês acabaram cuidando desse ambiente e estão cuidando até hoje. É uma constante, né? Esta luta pela preservação é uma constante, porque ainda não é uma maioria, né, que se propõe a estar junto nesta missão. Mas a gente percebe que aos poucos nós temos mudado isso, né? E muito pela ação das crianças, com toda certeza, é mérito delas. Né? E claro, dos professores envolvidos nessa proposta, porque dão a devida orientação. Perfeito. Né? E a gente tem consciência do quanto aquela área ela é valorosa para a nossa cidade. Óbvio que ainda é pouco conhecida, muitos até imaginam que o Campestre não faz parte de Santa Maria, porque está em volta ali, próximo a Itaara, mas é sem dúvidas um solo muito fértil em questões de esportes, em questões de natureza, né? Tem alguns empreendedores já indo até o local para investir realmente nessas questões de sustentabilidade, né? Em atrações que sejam capazes de fazer com que as pessoas interajam com o meio ambiente sem ter que degradá-lo. Né? Então, a gente se sente feliz por isso e porque esse trabalho está dando um reflexo para todos. Perfeito, verdade, verdade. Isso é uma coisa que está sendo comprovada aí. Givago, diante desse aspecto todo que tu falaste agora, qual é os dias que os meninos, como é que é a frequência, né? Ela durante o final de semana? Quais são os dias que essa gurizada está treinando lá? Então, assim, nós temos uma equipe, então, que já se destacou, né, que é uma equipe de competição, que recebe, então, orientações de segunda a sábado. Né, essa é uma equipe, vamos colocar como equipe A, que já está sendo preparada para a competição. Exato, são aqueles alunos que estão conosco há mais de 3 anos, né, então já estão mais graduados, né? Para este ano, nós estamos ainda sofrendo com a questão da estiagem, não conseguimos abrir a turma deste ano, né, porque a área usada para a iniciação, né, praticamente não tem água. Ficou prejudicado. Então, a gente teve que estamos atrasando o início por questões também de segurança. É importante ter todo um protocolo de segurança para se iniciar uma nova turma. Né? Então, muito provável que esse ano nós faremos um intensivo com as novas turmas, em oficinas, então, de canoagem, né, de esportes náuticos, né, porque não conseguiremos dar conta de todo o processo. Sim, a questão prática dela. Então, nós vamos mudar um pouquinho o sistema para que nós possamos dar vivências, né, a esses alunos, né, de toda a temática que a cena engloba, aí para o próximo ano, então, conduzi-los, né, nas aulas mais periódicas, né, mas já dentro daquela proposta inovadora de trazer uma questão cultural, também a área de psicologia, né, para fazer uma formação mais completa, né, do nosso aluno, atleta e cidadão. Perfeito, Né, cidadão. Legal. Como que a associação se mantém? Como que funciona isso? Né? A Sena ela é filiada na Confederação Brasileira, na Federação Gaúcha e Comitê Olímpico Brasileiro. Então tem... Por isso que tem todos os pré-requisitos. Né, toda essa linha para que os atletas também se tornem um dia atletas olímpicos. Né? Os patrocinadores e os padrinhos do projeto. Os equipamentos que a entidade possui, os mesmos são alugados no final de semana. Digamos que o Vargas queira praticar um esporte, não tem equipamento, chega lá, tem o equipamento disponível. Né? O aluguel desse equipamento é o que mantém... É o que dá um reforço para que ele funcione durante o ano. Né? Então, principalmente na temporada de verão, né, aos sábados e domingos, a associação está aberta, né, aluga-se os equipamentos para que... E com isso é possível, então, fazer, né, uma gestão, ela é autossuficiente no caso, né, por conta do aluguel desses equipamentos, das aulas, enfim, para manter o projeto, né, e dar condições para que esses jovens estejam inseridos no esporte.
Muito legal. O que tem a questão de números hoje aproximado, número de jovens que estão participando do projeto de forma genérica? Este grupo que está selecionado para as competições são 12 atletas hoje, atletas já formados, né? Com o início do projeto Remar, assim que nós tivemos condições de atender até pela questão da água, né, serão abertas 40 vagas, né, para as turmas que estarão recebendo aulas de segunda a sábado, tá? Inclusive uma turma específica para índios, né? Também estão fazendo... Exato, porque nós estamos com a canoa havaiana. A canoa havaiana é uma modalidade totalmente nova aqui na região. É a segunda canoa do estado, só tem outra em Porto Alegre, tá? E nós queremos resgatar uma questão da cultura indígena. A cultura indígena. Do nosso município, que deu origem à nossa história aqui em Santa Maria, através da lenda de Imembuí. Lenda Imembuí. Então, quando a gente passa aqui no calçadão, que a gente observa aquelas crianças, eu tenho uma vontade de fazer algo por eles. Então, por que não resgatar a questão da cultura do índio remador brasileiro, né? Porque a nossa canoagem ela é raiz, ela é do Brasil, certo. Não é uma canoagem vinda da Europa, porque nossos remadores aqui são sim remadores, né, que construíram também esta pátria. E a nossa história de Santa Maria está muito relacionada à questão indígena. Então, nós estamos com essa proposta, né, de trazer uma turma para as canoas, né, no caso das canoas havaianas ali, porque é uma canoa que se assemelha muito à canoa indígena, e resgatar com o nosso jovem indígena aqui. E Givago já tem índio remando lá? Não, eles vão iniciar também. Vão iniciar. Já estivemos lá com o cacique, fizemos a proposta, adorou, né, principalmente por ter sido lembrado dentro de um projeto que é tão inovador. Que legal. Né, e é exemplo do que acontece com Isaquias Queiroz, que é o nosso medalhista, lá o baiano Isaquias Queiroz, né, fruto de um projeto social também, né, e muito próximo da região norte, nordeste do país, onde nós temos toda uma questão também dos povos indígenas, né? Correto. Então, buscar essa aproximação com aquele povo que aqui esteve, que aqui está, né, resgatando a questão cultural e dando uma perspectiva diferente para esse jovem. Que legal. Então, essa é a proposta. Que legal. Givago, eu quero que tu faças aí deixa uma mensagem para a comunidade que nos assiste, né? Que são aqueles... Eu tenho assim um público muito fiel, né? Que nos assiste aí durante todo esse período que nós estamos aqui com Cidadania e Segurança Pública. Gostaria que tu deixasse aí uma mensagem, né? Para nós fecharmos o programa, de tudo aquilo que tu viveu, enfim, que tu deixasse alguma coisa aí para o nosso público que está nos assistindo. Eu acho que a principal mensagem que nós podemos, neste momento, nessa realidade que nós vivemos hoje no Brasil, é nós voltarmos o olhar para o nosso jovem, para a nossa criança. Não adianta mais nós queremos projetar o futuro com o que nós temos no presente, porque infelizmente nós chegamos em um patamar que não gostaríamos. Agora, é possível sim projetarmos o futuro, mas nós temos que olhar para o nosso jovem, para a nossa criança hoje. Perfeito. Hoje. Perfeito. Né? E é essa a proposta que o esporte traz. Eu acho que essa é a proposta, não só o esporte, como a cultura também trabalha, né? Mas nós temos que empoderar o nosso jovem, a nossa criança, e fazer com que ela seja o ator principal, né, nesse futuro tão próximo que está por chegar aí, que nos dará com certeza condições melhores para nós vivermos aqui. Legal, legal. Givago, eu quero agradecer mais uma vez aí a tua presença aqui. Tenho certeza que vamos te trazer novamente, né, para que conte um pouquinho mais, enfim, das experiências e até mesmo do projeto Remar aí, de como que está o projeto, enfim, auxílio que a comunidade pode dar. Vamos, em breve, né, trazer novamente o Givago aqui para nós conversarmos mais sobre isso. Então, eu quero aqui, em nome do Cidadania e Segurança Pública, agradecer a tua presença, né, e dizer que, sem dúvida nenhuma, és um exemplo, né? E aqui eu quero fazer uma homenagem muito especial aqui ao seu Jorge, né? A dona Cristina e, evidentemente, ao Gilvan, que é o irmão, mas a família Ribeiro, né? Parabéns, parabéns. E, evidente, um especial aqui ao seu Jorge e à dona Cristina, que a Cristina, por exemplo, pessoal, vocês viram que a Cristina acabou
fazendo vestibular para educação física para que pudesse ajudar o projeto. Quer dizer, aquela mesma mulher lá atrás que vendeu os panos de prato, hoje é professora, curso superior, professor de educação física, está inserida de corpo e alma dentro do projeto. Então, isso tudo aqui, Givago, nós temos que pedir cada vez mais que Deus continue abençoando vocês, né? Porque isso eu tenho absoluta certeza que não está acontecendo por acaso, né? A família Ribeiro, ela tinha uma missão naquela época e tem uma missão até hoje para continuar, né, esse trabalho bonito, muito bonito que vocês vêm fazendo, né, e que os irmãos que saíram ali do campestre e conheceram aí o mundo afora e que retornam agora à sua origem e que estão encaminhando aqui todos esses jovens. Então, isto é muito bonito. Isso é muito bonito. Então, eu peço que Deus continue abençoando cada vez mais vocês dois, a família, a mãe, o pai, né, que vocês continuem com muita força dentro deste projeto, tá bem? Obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Pessoal, foi um programa totalmente diferente hoje, né, dentro do aspecto exemplo. O Givago que veio aqui nos contou a sua vida, né? Jovem ainda, que tem muitas caminhadas ainda pela frente, mas que já fez nos últimos 10 anos, né? Que ele contou aqui, quando fechou os 10 anos, eles estavam lá na Europa, estavam, enfim, no México e o Gilvan disse assim, não olha para trás agora, porque já se passaram 10 anos e em 10 anos aconteceu tudo isso. Então, fica aqui a minha homenagem da TV Santa Maria, a homenagem do Cidadania e Segurança Pública, a toda essa família maravilhosa que está fazendo o cumprimento de uma missão exemplar. Então, muito obrigado a toda a família, muito obrigado ao campestre do Menino Deus, que é a origem da onde esses jovens saíram e estão até hoje cumprindo a sua missão lá junto à barragem, né, do DNOS, e que estão dando continuidade a coisas maravilhosas e projetando um futuro muito bonito pela frente. E uma coisa que tem que ficar muito clara aqui, aqueles que têm influência política, influência partidária, influência pública, não podemos abandonar as nossas crianças. Então, agora vem o Givago e diz que estão olhando para os índios, esses pequenininhos que estão na nossa cidade aí, vendendo cestinha, vendendo o seu trabalho, né? Então, também estão sendo inseridos dentro do projeto. Então, parabéns também por olharem aí as nossas origens, né? Todos nós que temos um pouquinho ou muito da linha indígena que está sendo inserido também neste projeto. Então, parabéns, que Deus abençoe a todos que de uma forma ou de outra conseguem fazer este auxílio para toda a nossa comunidade. E Santa Maria se projeta nisso, né? Graças a esses dois jovens que saíram daqui e levaram na sua bagagem o nome da cidade de Santa Maria. Por isso que tem que serem, sem dúvida nenhuma, sempre homenageados. Eu quero aproveitar aqui também e fazer uma observação que na semana que passou, nós fizemos aqui o convite para a comunidade de Santa Maria participar neste domingo que passou do evento da Polícia Federal. Estivemos aqui com o delegado Getúlio, né, de Vargas, delegado da Polícia Federal, que está fazendo um trabalho muito bonito também aqui na nossa cidade a respeito da prevenção da droga, enfim. Então, como tivemos um mau tempo no domingo agora que passou, no próximo domingo eu faço o reforço, então foi transferido o evento lá para o Parque da Medianeira, né, com machada, música, pipoca, enfim, tudo para este projeto bonito que eu faço aqui então e renovo o convite para que a comunidade auxilie e que vá até o Parque da Medianeira nesse próximo domingo. Vamos esperar aí que seja um dia bonito aí com muito sol, que eu fiz a brincadeira, até vamos pegar uma bergamota lá, vamos comer uma bergamota lá, vamos lagartear lá no Parque da Medianeira. Pessoal, eu encerro mais esta edição agradecendo de coração o incentivo, né, de vocês estarem sempre aqui nos assistindo. E
os nossos programas vão ao ar sempre todas as terças-feiras de forma inédita, às 21 horas e 15 minutos. E depois com mais 3 repetições. Às quintas-feiras, às 19h25 e depois sexta e domingo, às 23 horas. Inédito na terça, depois com mais 3 repetições. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Tenham todos uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito e Ciências Contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.